Fala galera, tudo certinho com vocês? Gente, hoje nós vamos conversar sobre um tema muito importante. Vocês não têm ideia da importância histórica e cultural desse tema, que é um movimento filosófico lá da Idade Moderna que nós chamamos de racionalismo, tá? Antes de falar sobre o racionalismo, a gente deve explicar um pouco a importância do conhecimento, né? E a gente sabe que a filosofia, né, ela tem como uma das suas principais características o uso da razão propriamente dita, tá? Mas a filosofia ela também tem outra funcionalidade, que além de buscar algo racional, ou seja, a filosofia ela não aprecia conceitos dogmáticos, né? Tio Marquinhos, o que são dogmas? Dogmas são aquelas verdades pré-estabelecidas pela igreja e que nós acreditamos por meio da fé, né? Por meio da fé. Então são verdades que as pessoas acreditam por meio da fé e a gente não pode criticar, até porque a fé é algo muito pessoal, é sua, então não cabe uma reflexão. Agora, filosoficamente falando, o conceito filosófico ele é utilizado da forma da razão. Então, além de buscar algo pautado no uso da razão, a filosofia ela também tem sempre uma coisa que ela está aqui dentro do contexto, que é a busca do conhecimento. Então, além de ser algo racional, uma reflexão, prega a sabedoria, mas a filosofia ela sempre tem a busca do conhecimento. E é justamente quando eu falo nessa busca do conhecimento que existem dois métodos, inclusive essa discussão ela não vai nascer justamente com essa escola filosófica que eu vou explicar daqui a um minuto, que é o racionalismo, mas ela vai nascer lá dos principais filósofos gregos. Eu vou tentar explicar de forma bem objetiva aqui, depois a gente vai destrinchando com mais calma o que eu vou descrever. O racionalismo é um movimento filosófico do século XVII, século XVI e XVII, que vai eclodir na Europa pós-Idade Moderna, onde os racionalistas são filósofos que acreditam que as ideias nascem da nossa cabeça. Nós temos os pensamentos, as ideias, as teorias, elas vão surgir do meu conhecimento, da minha inteligência, da minha racionalidade. Por que eu estou falando isso? Você pode dizer, o professor está bugando aqui, né? Isso é meio óbvio para os empíricos, não. Que é outra escola filosófica, que será o tema da nossa próxima aula, mas eu vou fazer esse paralelo porque, na verdade, existe um antagonismo nessa primeira fase do século XVII entre essas duas visões de conhecimento. Para os empíricos, que é um movimento filosófico que se opõe ao racionalismo no início, as experiências que nós temos no dia a dia é que fazem com que a gente tenha um estalo para buscar o conhecimento. Eu vou fazer um paralelo aqui para vocês entenderem. Os racionalistas acreditam que as ideias nascem da nossa cabeça. Nós estamos vivos e as ideias vão surgindo do nosso cérebro, da nossa mente, a partir das ideias que nós temos. Para os empiristas, são das experiências que nós temos é que as ideias vão surgindo. Primeiro eu tenho a experiência, para depois eu começar a criar as ideias a partir da experiência que eu tive. Essa discussão, ela começa lá na filosofia grega, como eu falei antes. Um exemplo clássico de um filósofo que utilizava o racionalismo nos seus métodos filosóficos, antes mesmo dessa definição filosófica que surgiu lá na Idade Moderna, mas se eu estudar um pouco de Platão, nós vamos analisar que Platão, lá na Grécia Antiga, ele era simpático ou ele era racionalista, né? Ou seja, as ideias platônicas são racionalistas. Se você pegar uma frase platônica, você vai entender isso. Para Platão, tudo nasce no campo das ideias. Quando Platão afirmou que tudo nasce no campo das ideias, Platão quis afirmar que primeiro eu idealizo, reflito e depois eu coloco em prática. Quer definição mais racionalista do que essa? Tudo nasce no campo das ideias. Primeiro eu penso, idealizo e coloco em prática. Ou seja,
Platão, lá na Grécia Antiga, ele já utilizava do racionalismo para refletir sobre suas ideias filosóficas. Mas essa escola filosófica definida, organizada, com teorias, e essa organização de conhecimento e de pensamento, ela vai surgir na Idade Moderna, como eu falei para vocês. E eu tenho René Descartes, que também é matemático, né? Um grande matemático, Descartes. Além de ser um grande matemático, Descartes é um grande filósofo. E ele é um dos principais racionalistas. Daqui a pouco eu falo sobre ele, tá? Então, eu posso dizer que esse pensamento aqui sobre racionalismo, ele já é grego, tá? Como há muitas coisas da filosofia. Mas como eu falei para vocês, o racionalismo ele se opõe ao empirismo, que é o tema da nossa próxima aula. Tem outro filósofo grego que também criticava essas ações, que era Aristóteles. Inclusive, Aristóteles utilizou uma frase certa vez, e olha que Aristóteles ele é o principal discípulo de Platão. Mas Aristóteles ele criticava muito Platão por ser racionalista, porque como Platão afirmava que tudo nasce no campo das ideias, que ele definia isso como conhecimento inteligível, primeiro eu penso, reflito e depois coloco em prática. E aí, Aristóteles, na verdade, ele já pregava um pouco do empirismo, ou seja, eu tenho as experiências, eu analiso e daqui eu passo a ter as ideias. E certa vez Aristóteles fez a seguinte afirmativa: Platão, pessoa mais inteligente que conheci, perde muito do seu tempo pensando em coisas que talvez nunca exista. Ou seja, Aristóteles era um crítico do racionalismo, porque ele queria que as pessoas focassem nos problemas, ou seja, ao analisar a sociedade ou analisar as experiências, a consequência é que eu vou focar nos problemas da sociedade e vou tentar buscar soluções. Então ele meio que, Aristóteles via Platão muito com a cabeça na lua, digamos assim, né? Inclusive tem uma definição filosófica que ela diz assim: o filósofo, ele tem cabeça nas nuvens e pés de chumbo, ou pés no chão, ou seja, é um cara fixo na realidade, mas sempre buscando novas ideias. Então, para os racionalistas, de uma refletida filosófica, afinal eu falei de Platão, então cabe uma reflexão. Mas voltando aqui para uma forma mais objetiva, para os racionalistas, primeiro eu tenho a ideia, faço a reflexão e depois eu coloco em prática. O principal nome do racionalismo é o de Descartes, tá? E essa frase de Descartes, ela define muito, na minha humilde opinião, muito a definição do racionalismo. Se tudo nasce na minha cabeça, como diria Platão, tudo nasce no campo das ideias, eu primeiro tenho a ideia para depois colocar em prática, quando eu afirmo que penso, logo existo. Para Descartes, pensar é fundamental para ter ideias. Ou seja, para Descartes, penso, logo existo. Descartes afirmava que não existe vida sem razão. A amplitude da racionalidade que nos leva a ter uma consciência que nós estamos vivos é o elemento fundamental para que nós tenhamos a consciência de nossa vida. Então, quando ele afirma que penso, logo existo, o pensamento é a amplitude e a exemplificação da racionalidade. Então, essa frase ela fala muito do que é o racionalismo. Eu tenho as ideias vão surgindo das minhas concepções, das minhas teorias, e nasce de mim, não das experiências. Gente, Descartes, ao afirmar que nós somos racionalistas, obviamente, ele vai descrever um pouco sobre o conceito de ideias. Ou seja, se nós somos racionalistas, as ideias é que vão pulsar para que eu tenha características, ideias, conhecimentos ou coisas do tipo. E as ideias, ou seja, o pensamento que surge no nosso cérebro, e a partir daí a gente começa a propagar as coisas, o nosso amigo Descartes, ele vai dividir as ideias em 3 formas. As inatas, as adventícias, o termo é esse mesmo, tá? Adventícias, e as factícias. Eu vou explicar uma por uma com bastante calma aqui, para você não ter aperreio nenhum. Vamos lá. Ideias inatas são naturais. São coisas que nós aprendemos a vivenciar no nosso dia a dia porque nós somos humanos.
Então, a gente aprende a falar, a andar, a se locomover, a pensar o que é bom, o que é ruim, isso de forma muito natural. Nós temos coisas instintivas, mas são ideias que surgem da nossa naturalidade dentro da nossa vivência humana. Então, as ideias que surgem dentro dessa nossa naturalidade na vivência humana, nós chamamos de ideias inatas, ou que são naturais, né? Que fazem parte da nossa naturalidade, porque nós somos seres humanos, diga-se de passagem. E eu botei aqui adventícias, aí pode até, já que a gente diz que as correntes filosóficas se opõem, aí eu coloquei aqui empíricas. O que é o empirismo? O empirismo nasce da experiência que nós temos com as coisas, e essa experiência faz com que nós tenhamos boas ideias. Então, a partir do momento em que eu tenho ideias, e essas ideias que eu tenho, elas fazem com que eu passe a pensar em alguma coisa, eu tenho uma teoria, são coisas empíricas. Então, para Descartes, as ideias inatas são as coisas, ideias naturais, ou seja, os pensamentos que nós vamos criando a partir do nosso cérebro e vem do nosso corpo humano. Eu sou bebê, eu vou ter uma ação, daqui a pouco eu vou falar, daqui a pouco eu vou criar alguns valores que são naturais dentro do conceito. Nós temos experiências ao longo da vida, e a partir das experiências que nós temos, nós vamos ter conclusões, ou seja, nós vamos ter a nossa própria ideia sobre essas experiências. Eu tive uma experiência com alguém, eu vou julgar se é bom ou se é ruim. Eu tive uma reflexão com alguém, eu vou julgar se é positiva ou é negativa. Então, a partir das ideias que eu tenho com as experiências que a vida me dá, ou seja, são concepções adventícias que nascem de ideias empíricas, né? E nós temos cérebro, nós somos seres humanos, nós somos Homo sapiens sapiens, né? Então nós temos imaginações também. E para Descartes, nada mais racionalista do que a imaginação, o cérebro trabalhando por sono. Então, a partir do momento que eu utilizo minha imaginação para criar ideias, eu crio o que eu vou chamar de ideias factícias, tá? É importante que a gente enxergue um pouco da reflexão sobre esses temas. Então, as ideias inatas são as ideias que surgem naturalmente por sermos seres humanos. As ideias adventícias são ideias que ocorrem, que vão surgindo diante das experiências que nós temos dentro da sociedade. E as ideias factícias são ideias do campo da nossa imaginação, ou seja, nós vamos criar imaginações, conceitos, teorias, e a partir daí a gente vai criar um conceito muito maior, beleza? Gente, vê só, a gente sabe, eu tinha comentado isso com vocês lá no início da aula, que o racionalismo é uma corrente filosófica que ela vai entrar num embate muito forte com outra corrente filosófica do mesmo contexto histórico, que é o empirismo. E eu comentei com vocês de forma bem básica e objetiva que o racionalismo, ele afirma que as ideias nascem do nosso cérebro. Ou seja, nascem sem necessidade da experiência com outra coisa. E eu defini com a frase de Descartes aqui, né? Penso, logo existo. Para os empíricos, eu necessito de experiências para criar ideias, tá certo? Essas duas correntes filosóficas, elas vão entrar em atrito, em rota de colisão, por alguns séculos. Até que um filósofo chamado, eu estou dando até um spoilerzinho das próximas aulas, um filósofo chamado Kant, Immanuel Kant, ele vai tentar fazer uma fusão dessas ideias, digamos assim, tentar juntar o que é bom das duas e tentar afirmar que a busca do conhecimento é mais importante do que atrito sobre conhecimento, né? Uma soma de conhecimentos e de ideias é muito melhor do que um choque, uma colisão. Mas enfim, vamos voltar para cá. Essas duas correntes filosóficas, que têm seu apogeu intelectual lá no século XVII, elas vão ser muito importantes para uma coisa, que a gente não pode negar, que é a busca de conhecimento. E quando eu falo de filosofia, e estou falando de uma corrente filosófica que busca conhecimento, eu não posso negar que é um conhecimento pautado no uso da razão. Ou seja, filosoficamente, pensei em filosofia, pensei em buscar conhecimento, é razão, tá? Não tem como a gente discutir outra coisa não. Senão eu vou estar falando de mito, de senso comum, enfim, que não cabe nesse contexto.
Então, essas duas escolas filosóficas, elas vão buscar exaltar a necessidade de se buscar conhecimento, seja racional, criando as minhas ideias, ou seja de experiências. É muito importante a gente fazer essa reflexão, porque a Europa do final do século XVII e posteriormente do século XVIII é uma Europa que vai se preocupar em buscar conhecimento. E as consequências dessa busca do conhecimento é que o século XVIII, analisar o contexto histórico é muito importante, é que o século XVIII é um século de grandes revoluções. E eu posso afirmar que essa busca de ideias, de conhecimento, ela vai ser muito importante para que as pessoas tentem buscar novas ideias. E eu destaco muito, ou seja, eu analiso que essas duas correntes filosóficas, elas influenciaram na busca de conhecimento e de novas ideias para que, por exemplo, o mundo vivenciasse no século XVIII a Revolução Industrial. Afinal, a Revolução Industrial ela acontece na busca de novas ideias, de novos conhecimentos, de novas teorias, não é? Então, cabe muito essa reflexão. A gente não pode criar um conceito de ideias, de conhecimentos, sem linkar com a sua importância histórica e social. Isso é muito importante, tá, gente? Então vamos lá. Vou fazer uma revisãozinha aqui para vocês, né, de tudo que eu falei, e é muito importante que vocês se liguem. Então, como eu sempre digo, se liga aí, que é hora da revisão. Se liga, tá, gente? É importante. O racionalismo é uma corrente filosófica que vai ter seu apogeu lá no século XVII e no século XVIII. Para os racionalistas, as ideias nascem do nosso cérebro sem a necessidade da experiência. Ou seja, as ideias surgem da gente. O principal nome do racionalismo é de Descartes, que essa frase sintetiza muito sobre eu crio as ideias da minha mente mesmo, que é penso. Essa frase é perfeita, tá, gente? Penso, logo existo. E para exaltar as ideias de que o conhecimento ele nasce da gente e não das experiências, como diriam os empíricos, Descartes ele colocou aqui o que ele vai chamar de ideias, que é importante para a gente entender o conceito do racionalismo na visão de Descartes, tá? Não posso negar que as ideias de Platão lá na Grécia Antiga, elas são racionalistas. Agora, não esquece que essa corrente filosófica definida, com tratado, com teoria, com definição, ela é do século XVII. Mas cabe mencionar Platão, porque Platão ele exaltava e as ideias deles eram pautadas em exemplos e em conceitos racionalistas. Essa busca de fonte de conhecimento de forma racional, né, que é muito importante, ela vai ocasionar em consequências históricas muito importantes. Destaco para vocês a Revolução Industrial, que tem a sua primeira fase lá na Inglaterra do século XVIII. Tá bom? Tchau, tchau, gente. Forte abraço. Fique em casa, tá? Valeu!